Bem-vindos ao Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Essa é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do governo federal, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, edital Demais Áreas, sob a co-realização da Fundação Catarinense de Cultura. Olá, eu sou a Rô do Engenho. E eu sou a Fernanda Nadir do Zeca do Zé Amândio. E aí, esse é o nosso primeiro Pod Memória, o podcast do Engenho do Sertão. Maravilha, Fernanda, que moderno isso, não? Olha aqui, como dizia a tia Aronda, isso é uma novidade nova. Sim. E todo mundo vai gostar. Sim, e para gostar mais ainda, nós vamos aqui, já estamos aqui com o nosso convidado, olha, a Dalto. Pessoa que a gente trouxe para o nosso primeiro Pod Memória. Pois então, esse aqui é o nosso amigo. Que privilégio, né? Me chama Dalto, né? Conhecido um tempo atrás como Adalto da Farmácia. Adalto da Farmácia. E um apaixonado por toda essa história, né? Não, me sinto honrado de estar aqui nesse momento porque me sinto parte dele. Coisa linda. E Dalto, eu vou te dizer como é que eu te conheço. Ah, isso é verdade. Eu te conheço assim como amigo, o amigo da comunidade, o amigo do Engenho do Sertão. Líder de comunidade, o Adalto da Farmácia, né? Meu catequista também. Sim. Tem uma foto, não achei essa foto, ia ser muito legal. O do Saragaço das Festanças, o filho do seu Torninho da Dona Arina, né? Daqui do centro de Bombinhas, o nosso mestre das balainhas, tá aqui a balainha que ele fez pro casamento do meu irmão, e eu e a minha mãe fizemos toda a decoração, coisa mais querida. Seu Torninho também do Terno de Reis, que era amigo da nossa casa, e lá em casa a gente não chamava de seu Torninho, era compadre Torninho, porque ele foi padrinho do meu irmão. Sim. Então ele era compadre de todo mundo lá de casa, e que Deus o tenha. Então Dalto tem 3 filhos lindos, esposo da Neuzinha, da Dona Benta, do seu Dedé. E aí, Dalto, conta um pouquinho da tua trajetória, começando lá pela tua mocidade. Então, antes disso vamos desmistificar uma coisa, né? Bombinhas tem isso, e eu acho que muitos lugares pequenos tem isso. A gente sempre traz um nome de algo ou de alguém sobre o nome da gente, né? O Adalto da Arina, do Torninho, né? A Fernanda Nadir do Zeca, né? E a Rô do Engenho, né? Por que Rô do Engenho, né? E pessoal, nós trouxemos alguém da nossa família e tu traz um engenho nas costas, um engenho no nome, né? Sim, eu sou uma de fora, que chegou aqui. Adalto, olha, na época, esse jornal O Açor foi um dos primeiros produtos que eu vendi quando eu comecei a recuperar um pouquinho, como vocês dizem, da memória cultural daqui. E tu foste um dos primeiros apoiadores. Quando eu cheguei na tua farmácia, Farmácia Turismar, com esse jornal, ele disse, não, eu apoio a cultura. E isso já se vão 25 anos. E tu estás aqui para contar um pouco mais. Rô do Engenho, por causa disso. Eu, de empresária no ramo de turismo, eu achei que eu tinha que contar um pouco a história daqui para poder contar para o turista. E assim começou meu sacerdócio, né, com vocês. E já em 1997 comprei o engenho de farinha da família Zé Amândio, do avô da Fernanda. A gente reconstruiu aqui nesse espaço e segue até hoje. Então, desde então, passou a ser Rô do Engenho. E aqui estou, contando a nossa história hoje no primeiro Pod Memória do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Acho muito importante a gente trazer isso, Rô e Nanda, porque existe uma música do Grupo Engenho, né? Que se chama Contramão, porque nós, filhos de Bombinhas, e a Fernanda está aí para não deixar mentir, né? A gente achou que naquela época que o futuro estava chegando. Então a gente tinha que olhar para o futuro, né? O futuro era estudar, era fazer uma faculdade, o futuro era casas novas, novas engenharias,
prédio, apartamento, locação, o futuro estava chegando, né? Inclusive, com a emancipação. Exatamente, não, estou falando mesmo antes da emancipação, as pessoas indo para cá, explorando o turismo, horas o turista, tal, tudo bem, mas a gente queria olhar para o futuro, né? E eu vou falar a palavra contramão porque, de repente, a gente olhou alguém de fora, né, chegando de Blumenau, andando de salto alto, tirando o sapato, né, tirando um pouco da maquiagem, se despindo de umas coisas e olhando para o passado, né? Sim. Para nós aquilo parecia uma contramão, né? Porque para a gente, assim, o passado parecia ser meio vergonhoso, a gente raspava mandioca, a gente era engenho de farinha, era peixe com pirão. Eu sempre gostei. Mas assim, culturalmente, na hora de você falar, então as pessoas achavam que era mais pomposo falar de coisas que você estava vendo pela primeira vez na televisão, a luz elétrica que chegou em bombinhas, a televisão que chegou e tal, e de repente veio alguém de fora para olhar para a gente e a sensação que a gente estava olhando para o passado, não, ela estava olhando para o futuro. É verdade. Virou a Rua do Engenho, olhando para um futuro que está aqui hoje. Olha a nossa presença hoje. Nós estamos falando de algo, entendeu? Que alguém teve coragem de olhar e nós achando que estava olhando para o passado, não, estava olhando para o nosso futuro. Como é que eu coloco toda a história dessa gente, toda a bagagem, né? Desses pescadores, desse pessoal da roça, desse pessoal dono de engenho, como é que eu posso trabalhar isso? Sim. Fantástico, esse teu sobre do sobrenome, viu? Engenho. Mas antes de eu tomar partido disso, eu me inspirava em vocês. E assim, e você foi um dos primeiros, porque eu, no centro de Bombinhas, trabalhando com turismo ali, eu comecei eu absorvia tudo, porque vinha brincadeira de boi de campo e tudo aquilo, e eu queria saber tudo aquilo. Tanto é que eu comecei pelo boi de mamão, e a gente criou uma instituição com esse nome, Instituto Boi Mamão, porque me encantei com o folguedo do boi de mamão. Mas o que me encantou naquela época, eu queria que tu falasse sobre isso, são as festanças. Porque esse evento da comunidade, e você, Maria Júlia, Fernanda, família do Zé Amando e tudo, liderando isso, a comunidade inteira na rua participando de gincanas culturais na época, aquilo me encantou. E sempre em prol alguma coisa, né? Sempre. Como é que fazia? Tem sempre uma história por trás, né? Sim. A gente tinha sempre algo para fazer, né? A mais, por alguma causa, né? Sim. Então, às vezes eu me pergunto como é que nasceu isso dentro de mim, né? Que hoje transformou-se em Saragasso. Exatamente, tá? Como é que nasceu isso dentro de mim? Sabe aquela coisa que está no DNA? Sim. Que está na alma? Trabalhar com a comunidade e fazer algo em prol que seja lucrativo, mas não seja para o teu bolso. Seja para a cultura, seja para a comunidade, seja para um bem comunitário, um salão paroquial, uma escola. Então, exatamente, eu sempre tive um pouco disso dentro de mim, sabe? E, de repente, eu e a Cleusa é filha do dicionário, né? Grande mestre, nosso dicionário. Nos imbuímos juntamos igreja e escola com a diretora Solange, né? Pedimos permissão para Solange. E começamos a fazer as primeiras festas juninas, né? Começou com junino. Começou com junino, assim, sabe? Rei, rainha, tudo. Porque assim, a escola fazia a festinha junina dela, a igreja fazia... Mas eram coisas pequenas. E a gente pensou, vamos fazer uma coisa maior, vamos juntar os dois, entendeu? Então, nosso primeiro evento, assim, nossa primeira atitude foi juntar essas duas coisas. E daí, logo em seguida de junho, o nosso inverno aqui antes, ele era muito longo, né? Entre você sair de um carnaval, ou você sair do Natal e chegar no outro Natal, parecia uma estrada que era muito longínqua, assim, e tu não sabe como é que eu vou chegar até lá, né? O que é que eu vou fazer nesse meio? Aí veio a história do Dia das Crianças. Então vamos fazer algo para as crianças, né? Nesse meio tempo. Como disse a Nanda, sempre com uma coisa por trás. A gente tinha que botar um combustível na comunidade. Então, assim, fazer por fazer, parecia que não valia muito a pena. Então, quando você tinha um propósito, e alguém tinha que alcançar aquele propósito, esse propósito, nesse momento, eram propósitos materiais, era uma sala de catequese, era um salão que estava caindo, aí uma telha da igreja, era uma sala da escola, entendeu? Era para comprar cortina para a escola, enfim, para qualquer coisa. Então, a gente botava esses objetivos, a comunidade achava legal, porque assim, quando se fala em festança, a gente pensa nas crianças, né?
mas os pais eram os atores principais. Mas Todos a se comunidade envolviam, achava... todos se envolviam. Todos se envolviam. Todos, sim. todos. Mas Era tinha uma- que ter uma liderança ali para Tinha. chamar Não, tudo aí isso. depois é que eu te digo, da onde eu busquei Sim. isso, cara, não sei te dizer assim, porque eu olho pro passado da minha família, assim, da minha mãe, do meu pai, né, a família deles e tal, nunca houve ninguém assim, sabe, metidinho, sabe, fazendo essas coisas e tal. Acho que veio um DNAzinho diferente aí e brotou isso, E tu sabe? tomava a frente E daí disso. eu sempre tive metido nisso, sabe? Sempre. E faço isso, o gostoso que eu faço isso é porque eu faço isso naturalmente, entendeu? Então isso acaba sendo despertando, tanto é que a gente tem esse evento de Saragaço hoje aí, nascendo de uma história que vem lá de trás, permeando e vindo nisso. Perfeito. E Fernanda, e vocês? Tu mais criança, mais adolescente? Não, a gente sempre participou das festanças, né? Sim. Mas E- participavam Não, família? participava. Não, todo mundo Mãe, participava. pai, Eu lembro tudo. de uma gincana ali, que a festança virava uma gincana, já virava tudo Mas é junto, né? gincana, já é mando Que de uma equipe. eu era era forte a ali. capitã. Sim. Eu me estressei tanto. Eu me estressei tanto que eu fiquei sem voz. Lembra, Dalton? Minha Nossa Senhora. Aí eu fiquei sem voz. E saiu sem voz. Não saía e aí eu a chorava. capitã- Lá na frente de todo mundo. Aí veio a Nazaré, Beré. A Beré Sim. veio ser a minha sucessora, né? Mas também ninguém me entendia nada, porque fica nervoso, né? A gente vai... Mas é uma Tu coisa... era capitã de uma prova. Eu era De uma equipe. da De uma equipe. É Só como que Maria assim, Júlia também na época Sim. era capitã. é uma Sim. pressão ali, mas é muito bom aquilo. É uma pressão que envolve comunidade. A gente vai achar coisa, não sei aonde. Achar medalha de não sei quantos anos atrás. Achar ticket, não sei do que. E a pessoa vai dar uma força Isso interior. eram as provas. As provas, ó. Sim. E E o movimento que se fazia, E de né? As literatura, pessoas de- adentravam uma de nas casas da repentes. outra e se envolviam Sim. nisso e tudo. não, eu ainda acompanhei uma no Zé Armândio, que era uma prova que as mulheres tinham que ir descascar mandioca. Tudo isso. Ali era gincana Sabe? cultural. Cultural. Aí, Aí já olha só, passou olha, a cultural. olha só, Mas nesse é momento gincana eu virei um cultural. capitão. Sim. E já tinha um outro pessoal produzindo, né? Produção de carro de boi e de tudo, de tudo. Procissão de carro de né? boi. Sim, Foi, eu tenho Isso Tem a uma gente tá foto. falando de que ano, assim, lá? Porque emancipou aqui em 92. Não, foi Não, depois, não. foi depois Foi da depois. emancipação. Depois da emancipação, na verdade, porque assim, nós temos 3 períodos aqui. Nós temos o período das festanças, né? As festanças, elas começaram lá, já lá nos anos 80. Sim. Foi. E a gente teve 10 ou 11 edições de festança. Então, Foi. 10 ou 11 anos seguidos com a festança. Então, ali nós já tínhamos 4 ou 3 equipes do bairro Centro e uma equipe do Zé Armândio sempre participando, tá? Então, na época, o Calinda, a Dona Terezinha, chegou a ser capitão, né? Maria Júlia, Cueca é O Elcio Irmã da também já Jenny. estava nessa época. o Elcio na festança não estava. Não estava. Não, o Elcio não estava. A esposa do Elcio, a Deise, sim, Deise. já Que participava ela já como era da membra. rua da igreja, que era onde acontecia a sim, festa sim. no salão. Exatamente. E E daí eu a gente estava por trazia ali de perto. tudo. A gente vem na cabeça da gente provas que tu não imagina. Uma vez a gente fez a prova dos bichos, por exemplo. A maior quantidade de bichos diferentes, do piolho, Piolho. ao cavalo. Piolho, meu né? Deus, você fica... Peru, cobra, aranha, de De tudo que tu imaginar veio levava, um entendeu? piolho. Todo um mundo piolho. participava. Crianças, Não, jovens não. e adultos. Eu via os E- adultos brigando. Mas entre- pessoas de fora entravam nessa gincana já? Porque Ah, já nós falava- envolvia todo mundo. turista. Envolvia Não, turista. envolvia. Ah, Não Envolvia. tinha. Não Inclusive, tinha. quando a gente sentia que eles estavam muito envergonhados, a gente fazia provas Sim. que eles tinham que parar o carro do turista, ele saltar do carro, convencê-lo, aí é um microfone, Sério isso? dar um testemunho de Sim. bombinhas, falar de bombinhas, Sim. assim, coisas desse tipo. Então, Muito era muito interessante, bem. gente. E Gente, também que teve a do maravilha. bolo, Adalto. Do bolo, que eles fizeram um mapa do bolo. Bolo de circo, bolo. então, Aquele também foi lindo. a gente foi uma prova que a gente fez. Mas que era a tarefa era o bolo, cumprida, não exatamente. era o melhor, porque era tudo muito Não, lindo. nesse era o melhor. Era o melhor. Era o Era melhor? o Pão melhor. por Deus, pão por Deus. Não, então- não, essa do não, Pão era por Deus é outra bolo. história. É. Tu Mas vê só, temático. Bolo temático. criativo, né? Eu sei que uma equipe levou um circo, Foi. tá? No bolo. Um bolo é um Feito um circo, bolo, é um torna circo. Sim. E teve uma equipe, que era a equipe da Maria Júlia, que apresentou o mapa de bombinhas. Não, mas eles fizeram o mapa de Nossa. bombinhas com todos os seus relevos, todos os seus costões, todas as suas Vocês têm praias. registro disso? Isso. Fotos? Eu acho que Tem, não, a Deise tem algum material, a Deise comentou Ai, comigo. Eu precisava disso. E vou te dizer que o bolo ficou lindo. Nossa. Só que para essa prova específica do bolo, a gente tinha jurados, né?
que na época era o seu Abelardo, o seu Djalma, olha só quem era o nosso jurado. Deixa eu ver se eu lembro que era. Esses eram 5 jurados. Os donos de E engenho. na hora da votação eles acharam mais lindo o bolo do circo. E o bolo do mapa de Bombinhas. Não. Meu. Daí. Eles me negaram um pedaço do bolo, porque eles não ganharam. Gente, a prova do bolo. e o carnaval? Que tinha também a tradição do entrudo, não tinha? De molhar as pessoas? Isso aí nós Isso vamos já- voltar um pouco mais no Sim. tempo. Assim, a roda do tempo volta um pouco mais. Sim. Porque essa questão da terça-feira do carnaval, ali, de você dar o banho, a Marisete, né? Sabe quem é a Marisete? Não vai saber, mas a Marisete, lá de Lá Bombinhas, do canto morro. uma vez Morro. conseguiu me dar um banho de entrude. Assim, eu nunca esqueço até Sim. hoje. Eu estava passando, elas moravam num barranco mais alto, eu estava passando aquele balde de água fria assim, né, em cima de ti, né? Então era uma tradição A nossa que rua depois veio a ser, trouxeram também na gincana cultural. A gente tinha que replicar isso, filmar isso, né? Sim. Essa história do entrude. E até quando foram essas gincanas? Porque assim, a gente emancipou, nessa época era forte, era todo ano. E o Saragasso tem 7 anos. 9. Vocês deram uma parada ali, né? Antes do O Saragasso tem 9. 9. 9 anos. 9 anos. 9. Tá. 8 edições, 9 anos de existência. Sim. Sim, Adalto. Festança, Gincana cultural. gincana cultural. É que daí, Porque a depois embarcação a remo, que também tem 20 anos, isso também tudo entra junto, porque tem a ver com os pescadores, as canoas de um pau só. E... Então, a embarcação a remo chega no já vem Saragasso. com o município, né? Sim. Na verdade, na época da gestão do prefeito Cano, Sim, sim, né? sim. Ele estava lá, então, com a tu Maria Júlia, sim. estava lá, então ali nasceu a história da disputa da embarcação a remo, em homenagem, sempre no dia 15 de março, em homenagem ao dia do plebiscito, né? Que Sim. foi em 2002. Que se transformou num grande evento, agora já tem 20 anos. Exatamente. Começou com 4 canoas Isso. e agora... E esse ano, por honra nossa e ganhando o edital, a equipe Saragasso é que produziu o último evento de embarcação a remo Que maravilha. para Sério? o município, né? Sei. Então, E esse ano vão fazer também? a gente ano vai, que vem? provavelmente a gente pretende escrever a associação, né, no edital, e se a gente for o vencedor, com certeza a gente vai estar prestando esse serviço, que para nós, eu até disse assim, gente, como é que a gente ganha dinheiro fazendo uma coisa que não te custa nada, né? É muito engraçado isso, né? Claro que isso é a associação ganhando, não é nós, né? Sim. Mas a gente foi lá, fez o evento, a comunidade aplaudiu, nós recebemos um tanto por esse evento, e depois na reunião de avaliação ainda comentei com o pessoal, pô, a gente está ganhando dinheiro para fazer algo, então nos custa fazer, que é tão saboroso fazer que não precisava pagar. Parece que se a gente precisasse pagar, para a gente até faria. Né? Sim. Mas aqui também exige esforços, né? Gente, mas Existe, assim... mas é de uma naturalidade. É uma comunidade tão pequena, porque assim, eu quando cheguei aqui, eu acho que tinha 6 mil habitantes. Hoje tem 25 mil. E que a gente recebe até quase 2 milhões de pessoas numa temporada. E isso está tão marcado, tão presente numa comunidade. Isso eu acho que é um feito assim de vocês, é uma marca muito grande. Mas esse passado está muito presente ainda. A gente vê isso nas gincanas agora do Saragasso, esse envolvimento com a comunidade. Isso permanece, isso é uma coisa muito linda. Claro, e vocês são muito unidos, essa equipe Saragasso, né? Que eu acho que tem... É unida, organizada, né? E cresceu, a gente de 6 mil habitantes passa para 25, isso se mantém. Então, eu acho que para Bombinhas, isso aí é uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? Quando você junta um grupo que tem muita criatividade, tem muito sangue bom. Gente, criatividade. Eu não vou nominar todos aqui, né? Nós temos 4 coordenadores do grupo, que já pulamos agora de festança, de gincana cultural, para Saragasso, né? Saragasso ele começa em 2016, olha só, né? Em 2016 a gente recebe um convite, né? Da Thelminha, do Marquinhos, né? Eles estavam fazendo um evento cultural, um evento gastronômico, desculpa. E a ideia deles era fazer um evento para fazer pratos bem elaborados com a tainha. Com o mestre das águas. O mestre das águas, na verdade, entraria ali como base, né? Eu acho que não seria o mestre das águas, seria eles, né? E a base de restaurante seria o mestre das águas naquele momento. E eles vendo um evento que já acontecia com a Univale,
E uma das viagens que a Thelminha faz, ela vê também uma gastronomia sendo levantada dessa forma, eles vão fazer um evento. E nos convidam eu e Maria Júlia, para interter o povo fazendo umas brincadeirinhas com o povo. Lembrar da gincana, das festanças e tal, e nos trazem para esse mundo. E, cara, a gincana bombou de um jeito, a gincana ganhou um aspecto, um gosto da comunidade de brincar com as brincadeiras antigas novamente, né? Que no segundo ano a equipe deles, já pensando já não mais fazer o evento gastronômico, a gente pediu permissão então para continuar com a gincana. Então 2016 foi elaborado por uma equipe, 2017 nós assumimos, né, por umas questões particulares deles, assumimos o evento. E daí para cá o evento ficou conosco, que virou exatamente essa grande gincana cultural, voltada no primeira janela, assim, no primeiro grande espaço para a pesca artesanal da tainha, e nós trazendo um pouco de toda a nossa história, de nossa cultura, das nossas brincadeiras, da nossa tradição para dentro dessa história. E disso já se criou outras coisas, que daí a gente volta agora, 2 anos atrás, e já vamos para o 3º ano, com uma prova chamada Mestre Chef, que daí nós voltamos com a gastronomia elevando. Mestre-chefe. Eu faço as receitas em casa, gente. Sim. Você falou para mim. Eu faço as receitas em casa, viu? E nisso criamos uma prova de 10 quilômetros também que é o maratona, né, com a canoa de um pau só. Muito né, legal. Que muito você legal. Pegando essa relíquia, esse tesouro, né, dessas canoas de 100 deles, anos, esses homens bravura, que remam numa sintonia, no compasso, né? Essa vontade de ganhar e de se apresentar com a sua canoa, com a sua equipe, né? Com a força da oração, enfim, tudo que envolve essa prova, né? Então, aí o Saragasso ele vai ganhando, abrindo essas janelas de novas coisas acontecendo dentro da associação. E a juventude, né? A juventude envolvida sim, toda tá sendo... ali. É uma festa. Não contente, a gente levou para as escolas. O modelo de... Eita, agora tá nas escolas. Nas escolas. Tá, na educação. Conta essa experiência para nós, Dalva. Gente, olha aqui, ó. Eu não sei se nós temos tanta coisa para contar. Mas dá tempo. Não, na escola é interessante falar. Porque eu lá atrás, antes de Rua do Engenho, eu consegui numa rádio comunitária aqui, agora a gente está fazendo um podcast, Pod Memória, na rádio comunitária, e a gente gravava no meio da semana, e eu catava as pessoas assim para ir de contar alguma coisa, na Rádio Mariscal. Eu sei que a Dona Rosa, uma senhora lá da Tainha, eu peguei ela na rua, assim, ela vinha, Dona Rosa, vamos lá, vamos contar uma história para mim. E tal. Encontrei, nessa época eu fui achando uma cantora aqui em Bombinhas, Aline Vieira. Eu vi ela cantando num bar aqui uma noite, cantando Marisa Monte. Eu falei, vou levar essa menina lá para me contar a história. Então, tu vê como as coisas foram se mudando, foram se entrelaçando, eu com a comunidade, porque nessa época eu tinha que me introduzir na comunidade e saber das histórias dessa forma, porque antes eu fiz errado. Eu chegava nos engenhos de farinha com uma máquina fotográfica, sem pedir licença, lá para Bilica, Zinoca e tal, que correram comigo algumas vezes. E fazendo foto delas, sabe? Então eu tive que... Apanhei bastante. Apanhei para mim chegar num prumo de que eu estou numa comunidade, que eu cheguei sem ser convidada, estou aqui, vou ficar aqui, então eu tenho que ter meus cuidados de ouvir essas histórias. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é uma roda de tradição oral, que é o que normalmente a gente faz no Museu Comunitário Engenho do Sertão. É uma forma de a gente trazer essa memória para o presente, porque ela está tão viva ainda, mas de trazer, que tem aquela nossa frase, né? Somos aquilo que não esquecemos, que isso aí é nosso, é do Instituto. O que mais marcado fica no município para vocês, assim, além das festanças e da Saragasso agora? O que da cultura tradicional é muito marcante? Eu tenho uma paixão, assim, eu tenho uma paixão muito grande mesmo pelo Terno de Reis. Opa, sim. Por eu ter essa paixão e por eu abrir esse espaço, assim, eu recebo o Terno de Reis,
acho que mais Eu de fico 20 emocionada anos na cada minha vez que eu casa. vejo. Sim. Mais de 20 anos, assim. Sim. Que eles me visitam no Natal ou no dia do aniversário da minha esposa Neuza, que é dia 26 de dezembro. E às vezes até no meu aniversário, esse ano eu fiz 60 anos, comecei com café da manhã às 6 da manhã e terminei à meia-noite com terno de reis, né? Foi lindo. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande porque o terno de reis, além de ele ter os seus versos, ter a sua sintonia, ele adentrar os espaços de uma residência, de trazer uma família ou duas, três para visitar a nossa família da gente, ele conta uma história muito linda, sabe? Ele conta uma história de minha infância, ele tem cheiro, ele tem gosto da minha infância. Então, uma coisa que me impressiona, inclusive uma das provas do Saragasso que a gente fez no Saragasso na 7ª edição, era que cada rancho tinha que visitar um outro rancho com terno de reis. Sim. E foi uma explosão. Sim, que foi uma explosão lindo. de versos, uma explosão de musicalidade, uma explosão de cultura. Sim. Eu confesso para vocês, em 2 momentos eu chorei, emocionado, tá? Emocionado. E esses 2 momentos foram à noite, esses 2 de terno de reis foram à noite. Um foi no rancho Dicionário, outro foi no rancho da família Melo. Porque contar uma história, falar de você, falar da tua família através da música, entendeu? E com essa originalidade que tem essa troca, essa tirada de verso, juntamente com a oração, juntamente com a crença, porque o terno de reis ele tem isso, né? Ele é uma religação, né, com o Criador, né, com as suas criaturas, através da musicalidade, mas adentrando as famílias. Então ele é muito, para mim, é uma das riquezas, assim. Eu tenho o maior respeito pelos engenhos de farinha, eu tenho o maior respeito pela cultura da nossa pesca da tainha, eu tenho o maior respeito por quem faz renda, por quem conta história e tal, mas o terno de reis ele me pega. Sim, o terno de reis ele me emociona. Mas me pega também, eu não tinha isso na minha Já cidade. tive o prazer de eu estar com um grupo de terno de reis de casa, por 2 vezes, 2 anos seguidos. E estou com esse grupo, recebi eles fizeram a entrada, a gente está cantando, a gente está cantarolando umas musiquinhas, jogando a conversa fora lá dentro da história do terno de reis. Chega outro terno de reis para entrar. É bem sem dobro. Exatamente. E entra o segundo terno de reis, entendeu? Que lindo. E o boi de mamão? E Fernanda? Aí pega, porque tu tens o conto do boi. E a casa-escola? O que tem a ver a casa-escola com o Adalto? Antes de falar da casa-escola, eu vou dizer que o Adalto, depois da farmácia, teve a papelaria, 38 anos, né? 38 anos de história. 38 anos da papelaria. Nossa. Aline presente. 30 anos só de farmácia, mais 8 anos ali. Sim. E aí, faz o quê? 1 ano que encerraram as atividades de papelaria? Fez um ano agora em março. E aí o Dalton 25 de março, e a Neuzinha ligam, sabendo do projeto. Sim. Fernanda, a gente tem material aqui para vocês. Querem? Claro que eu quero. Lá vai eu. Era caixa. Eu acho que fiz umas 2, 3 viagens assim para levar aqueles materiais todos para casa. Até hoje, Dalton, tem material que a gente dá trabalho com as crianças, leva até para a escola, assim, para ajudar. E a casa escola e também a casa escola já vem lá de uma inspiração da minha bisa, né? Da Maria Rita Flor. Que ela saiu da casa dela, foi morar no engenho de farinha, para a casa dela ser uma escola ali em Bombas. Até meu avô, Zé Amândio, ele estudou lá nessa escola, né? E aí aquilo sempre ficou ali meio, né, no meu coração, inquieto. E aí eu falei, não, tô sozinha mesmo, meu filho já tá grande, coisa e tal. Tava na adolescência, né? A minha casa mesmo também vai ser uma escola. E ali eu comecei a fazer os repasses. Tanto da pesca da tainha, das balainhas, das rosquinhas, do biscoitinho, de polvilho, de araruta, e isso tudo foi passando para as crianças. Cadê os seus almanacs? Quero mostrar. Tá ali. Eu vou começar a comer pega lá. Casa, escola e Fernanda é uma coisa linda. 12 anos, hein, Fernanda, de casa e escola? Mas é isso? Não. Ali em cima, deixa. Depois pega. Tá. E ali o que a gente fez? No almanac da casa escola a gente fez os registros, né, das atividades e assim, nós íamos na casa do seu Gega, e o tio Bi, que o seu Gega ensinou pro tio Bi fazer os balaios de cipó e de bambu. E aí eles ensinavam para nós. As netas deles estavam lá também participando. Então a gente ia lá na Vó Dulce.
A avó Dulce era do chá e do benzimento. Então lá ela fazia todo aquele movimento, a gente levava o chá, ela conversava, ela estava ali com eles e ali a gente fazia aquele registro e as crianças aprendiam das ervas e isso tudo vai acontecendo e a gente fez esse registro também e ainda acontece até hoje a Casa Escola, graças a Deus, com cantoria, com a cantoria do Boi de Mamão, temos um conto do boi e contamos a história. E uma das histórias que a gente conta no conto do boi é a do boi de pau, que a minha mãe com as tias foram assistir ali na... Não lembro bem o nome da pessoa, mas era ali antes da casa, antes da prainha. Ela estava demorando muito a brincadeira do boi para terminar e elas tinham que ir para casa. E naquela baixada ali da casa da Bada ali apareceu o boi. O boi que estava lá naquela brincadeira apareceu ali sozinho. Elas com medo, ressabiadas, voltaram lá para a brincadeira. E quando chegaram na brincadeira, o boi estava saindo da roda. Então eu já conto, ó. Quer assistir a brincadeira, quer participar da brincadeira, não sai antes do boi sair. Gente, a riqueza dessa cultura aqui já escutaram essa história? Já. Todo mundo já escutou essa história. Tem as lendas, os ditos populares, os causos. É uma riqueza. É uma riqueza muito grande, então eu acho que a gente... A gente tem muito ponto, muita gente, tá? Dentro da sua simplicidade, que tem muita história para contar e faz muitas coisas pontuais. Sim. Que a gente às vezes nem percebe o que está acontecendo no município. E quando a gente para tentar jogar no tempo aí, né, todas essas histórias, a gente volta nessa questão, né, de que uma mulher como tu, né, se desfazer, se desnudar, né, de toda aquela coisa do teu social, do teu casamento, da tua empresa, né, e mergulhar, né, se aprofundar, né, numa história do boi. Uma vez tu falou, eu casei com boi, né? Casei com boi. Isso é muito interessante. Sim. E ser reconhecida hoje, né, na comunidade como a Rô do Engenho. Tem o Instituto Boi de Mamão, mas o engenho, ele hoje já está associado ao teu nome. Sim. Então toda essa riqueza, mesmo tu dissesse assim, eu comecei de uma forma errada, né? A gente só acerta quando erra, entendeu? A gente só acerta. Claro. E uma coisa que eu gosto muito de falar mesmo é assim, ó, o ser humano ele tem dois problemas, duas coisas que podem impedir de ele ter sucesso e ter felicidade. Uma se chama preguiça e outra se chama medo. É verdade. Tá? É verdade. Tu não tivesse nem preguiça e não tivesse nem medo, tá? De despojar de tudo isso, tirar o sobrenome, né, social que te mantinha um certo status, né? Que era a Rô da Pousada. Exatamente. Para botar um sobrenome, né, justo, reconhecido pela comunidade hoje, né, de engenho. Então é muito legal a gente parar agora para tomar um cafezinho, comer uma rosquinha feita pela Nana e saber da importância disso. Gente, eu estou muito agradecida. Sempre você no meu coração e você também. Essa menina está prometida para eu entregar a tramela do engenho. Isso ela sabe. Assim, o Instituto Boi Mamão hoje... Eu vou dizer para ela que eu nunca vou deixar ela despregar a tramela. Quando vier por aqui, eu vou deixar ela pregar a tramela. O Instituto Boi Mamão hoje, ele é gestor de um Museu Comunitário Engenho do Sertão, da Escola da Terra, que é o nosso eixo cultural e ambiental. Então, são 25 anos. 25 anos de ideias transformadas em ações e chegamos nesse ponto. Tá lindo, eu fico muito feliz, muito grata. Eu me despojei das coisas, eu me formei engenheira, né? Eu moro no engenho de Farinha. É isso aí. Então, gente, olha, agradeço demais, Fernanda. Obrigada, o que tu achou do nosso primeiro Pó de Memória? Uma delícia, né? Vamos esperar os outros aí, que tem mais aí pela frente, gente. Sim. Fiquem aí bem ligadinhos. Sim. Mas por hoje já temos que finalizar, Rô. Temos mais 4 episódios. Temos mais alguns episódios. Eu vou pedir assim pra gente juntar nossas mãos, né? E dizer assim, que ninguém larga a mão de ninguém. Essa frase me disseram agora no meu tratamento, que eu acho muito linda. Sim. Dizer para vocês que sem medo e sem preguiça a gente pode chegar muito longe com as bênçãos no Criador, né? E que tudo que a gente faz
né? Não o que a gente tem, mas o que a gente faz fique eterno nessa nossa comunidade. Amém. 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 Obrigada, queridos. Obrigada. E até o próximo episódio. Eu quero dar um café. Mas depois desse bate-papo a gente merece esse café, né? Merece café quentinho. E com rosquinha. Eu já te falei que ó, eu não consigo fazer essa rosquinha. Eu continuo fazendo, levando pra mim, porque ela leva da Bia leva no saco certinho, põe no congelador lá e só põe na airfryer.